pode me dar a minha? Não, não posso. O propósito Deus colocou no meu coração foi de uma reunião de 1 hora com Cristo para outra reunião de 1 hora com Cristo. Não adianta eu lidar, não vai mudar nada na sua vida fora disso. Foi um propósito do coração. Se não posso vir de jeito nenhum, então esse propósito não foi para você, vai ser para outra pessoa. Você pega outro propósito, porque foi muito forte no meu coração. É de uma reunião a outra. Amém, Jesus? Já estou avisando logo para ninguém ficar triste comigo, que se me pedir fora da reunião, que eu não vou dar. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês de João 4, quando Jesus volta lá na cidade onde ele fez a água virar vinho. Nós falamos disso na semana passada, em Caná, na Galileia, quando ele faz o primeiro milagre do ministério dele, ele faz a água virar vinho, e eu entendo que ele fez esse milagre, esse primeiro milagre, iniciou o ministério dele nesse primeiro milagre, para mostrar para a gente para que veio, né? Vamos dizer assim, que ele já deixou uma primeira impressão muito boa, porque no primeiro milagre dele, ele já fez 6 talhas de água virarem vinho e salvou o casamento. A gente viu na semana passada que o mestre Sala, né, o dono da festa ali, que preparava a festa, até chamou o noivo e falou: engraçado, todo mundo coloca o vinho bom, quando todo mundo está bêbado já, coloca o vinho ruim, porque o bêbado não sabe de nada, né? Está a cabeça já virada, bêbada já. O senhor fez o contrário, o senhor deu o vinho bom e depois colocou o vinho melhor ainda. Esse vinho agora é o melhor de todos. De onde o senhor pegou? De qual vinícola veio esse vinho aí? Porque que vinho é esse? Esse vinho era do céu. Amém, Jesus? É um vinho que embriaga o espírito, não é um vinho que embriaga a mente. E ele não entendeu, mas ele viu que era muito bom. Eu entendo que Jesus veio já com uma primeira impressão muito boa. Eu vim para transformar vocês. Por isso esse milagre. Hoje eu queria ver quando ele volta lá. Porque ele vai voltar em Caná, na Galileia. Aqui em João 4, a partir do versículo 45. João 4, versículo 45. Amém? Diz assim, ó, em João 4, versículo 45. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Deixa eu só já começar falando uma coisa com vocês. Ele está voltando, ele está vindo pela segunda vez naquele local. Quem viu ele pela primeira vez ficou impactado. Tanto que a Bíblia fala que eles estavam lá, eles receberam ele muito bem, porque eles estavam naquela festa na primeira vez. Eles viram o que aconteceu lá. E todo o crédito ali, a própria mãe, a Maria, fez questão de dar o crédito ao filho. Ela fala assim, ó, a partir de agora, façam tudo o que ele vos disser para fazer. E eles fizeram, e Deus mudou a história daquela festa de noivado. Jesus mudou a história daquela festa de noivado. Agora eles recebem Jesus porque eles estavam lá e eles ficaram impactados com o que eles viram. E é o que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Agora, se vai ser na primeira festa, ou na segunda festa, se vai ser na primeira vez que você teve um contato com a palavra de Deus, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, isso vai depender da minha fé e da sua fé. Tem gente que demora a quebrantar o coração. Demora, irmãos. Tem gente que fica anos na igreja e não passa pelas águas, não se batiza, anos na igreja, demora a quebrantar o coração. Anos a pessoa vai, ela gosta do louvor, das pessoas, do local, as amizades que faz, a forma como é tratada, a palavra, ela gosta, mas ela demora a se quebrantar. E ela vai necessitar de que por várias vezes Jesus venha. A boa notícia é que Jesus não desiste de você. Pode falar isso comigo? Jesus não desiste de mim? Isso é uma boa notícia, não é? Isso é uma boa notícia. Porque às vezes a gente é meio cabeça dura, né, irmãos? E ele é bom saber que ele não desiste de mim, né? Agora,
eu fiquei pensando assim, você imagina uma pessoa dando entrada num processo trabalhista, digamos. Aí ela vai ser julgada em primeira instância, lógico. Todo o processo dela, primeira instância, se é no estadual, na justiça estadual, se é no federal e tudo mais. Mas vai na primeira instância e vai ser julgada. Imagina logo na primeira sessão lá, você então já bate um martelo e já pagam a você tudo que você tem por direito e fala assim, não fui com a cara dele. Eu não vou recorrer, não. Não vou deixar ir para a segunda instância, não. Vou pagar logo na primeira. Resolveu logo. Então, não tem nem um ano de processo. Tem anos que leva 10. Tem anos, ó. Tem processo, como o meu, por exemplo. O meu processo levou 10 anos para eu receber. 10. Mas recebi com todos os juros e correções, e glória a Deus por isso. Não posso reclamar também. Né? Recebi com todas as correções. Mas foram 10 anos sofrendo para receber. E recorre, e volta e vai, e levou 10 anos. Mas imagina, logo no primeiro ano você recebe tudo que tem de direito para receber, logo na primeira instância, logo no primeiro julgamento, que é muito difícil acontecer. Se você pudesse escolher entre receber logo no primeiro julgamento, ou então ter que ir para a segunda instância, quem sabe, dependendo do processo, até para a terceira, lá para o STF, para depois tentar ver se você ganha ou não. O que você ia escolher? O que você escolheria? Logo de cara, né? Eu quero receber logo, né? Entendeu? A gente precisa amolecer o coração. Amém, Jesus? A Bíblia fala que esse povo esteve na festa, irmão. Eles ficaram impactados com o que Jesus fez, mas eles já estiveram na festa com Jesus. Já podia estar com seus milagres. Quantas vezes a gente vem à igreja e não fica? Quantas pessoas você conhece que estão lá fora, que já foram à igreja, já foram de igreja, já até batizados nas águas e não ficaram? Alguns até se perderam completamente. Então, só nesse primeiro versículo aqui já daria uma mensagem. Se eu posso pegar essa bênção logo de primeira, por que eu vou esperar uma segunda chance? Será que essa segunda chance eu vou ter tempo de pegar essa segunda chance? É só para botar uma caraminhola na sua cabeça aí, para você parar e pensar, eu acho que eu estou perdendo tempo, sabe? Daqui a pouco acontece alguma coisa aí e eu tive toda a chance do mundo. Tem gente que está desse jeito. Está tendo toda a chance do mundo, mas está rejeitando. Vai esperar o quê? Chegar no fundo do poço? Para assumir sua vida com Deus e mudar ela completamente? Já podia parar aqui, mas tem mais coisas boas aqui. Vamos continuar, em nome de Jesus. Mas eu creio em segunda chance, tá, pessoal? Com Jesus, segunda, terceira, quarta, Ele dá quantas chances for necessária. O problema somos nós, que temos nosso prazo de validade, né? Todo mundo tem prazo de validade aqui. Todo mundo tem, sem exceção. Ninguém vai ficar para a eternidade. Todo mundo tem o problema não é ele. Quantas vezes for necessário, ele vai te visitar. O problema é que nós temos um prazo de validade. E a gente tem que, então, quebrantar o coração. Né? Mas vamos voltar aqui. 46. Segunda vez foi Jesus a Caná, na Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Esse homem, então, ele sabia da fama de Jesus. O filho dele, a gente sabe que quando toca nos nossos filhos é complicado, né?
O filho dele estava com uma febre, uma coisa que matava pelo jeito, preocupava. A gente vê alguns casos na Bíblia de pessoas com febre e as pessoas preocupadas. Era uma febre, não sei se era um tipo de virose da época, eles não tinham ciência para poder saber o que era, né? Mas a gente sabe que hoje tem alguns vírus, algumas viroses aí que a própria febre que ela gera pode matar. Mas ele estava mal e a Bíblia fala aqui que ele estava à morte. Estava prestes a morrer. O homem então descobre que Jesus vai voltar para a Galileia. E ele vai lá esperar Jesus. É a melhor coisa que tem, irmãos. Sempre Jesus em primeiro lugar. A Bíblia fala de uma mulher, preguei dela aqui recentemente. Aliás, não foi aqui não, perdão. Foi em São Vítor e lá em Jardim Bangu, na segunda-feira, né? Na segunda-feira, falei dela recentemente. Essa mulher esperou 12 anos. 12 anos. Quando ela foi para Jesus, ficou curada na hora. Tem gente que espera demais. Esse homem foi logo lá. E o que vai acontecer? Versículo 47. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, já li, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Então, Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Sabe, tem situações assim, eu acho até que tem situações que dá para eu parar. Aliás, tem muitas situações que dá para eu parar, esperar, ver, orar. Ainda mais quando eu não tenho certeza. Tomar decisões sem ter certeza é a pior coisa que tem. Que você vai terminar se arrependendo depois. Pode ser que você se arrependa depois. Você não tinha convicção da decisão que você tomou. É a pior coisa que tem. Mas vou te contar, irmãos. Tem coisas que você precisa se agarrar com muita força. Nesse caso aqui é a morte. O filho vai morrer. Não tem jeito. Nessa hora a pessoa não vê religião. Nessa hora a pessoa não vê nada. Ela só quer salvar o filho. Bate, na maioria dos casos, bate um desespero mesmo. E esse homem foi até Jesus Cristo. E ele não queria perder a bênção dele. Ele não podia esperar a segunda chance. Irmãos, vou repetir. Jesus vai te visitar quantas vezes ele puder te visitar. Ele vai tentar mudar a sua história quantas vezes ele puder tentar mudar a sua história. Ele vai tentar operar na sua vida quantas vezes ele puder entrar para operar na sua vida. Mas nós temos prazo de validade. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que entender que tem situações que é guerra, é batalha. Tem que ir para cima. Tem que colocar sangue nos olhos e eu vou, eu quero, eu preciso, eu não vou abrir mão. Eu tenho que receber isso agora. Esse homem estava, esse oficial do rei, ele estava determinado. Ele ouve falar que Jesus está vindo para a Galileia e ele colocou no coração e determinou que ele tinha que ver Jesus, que ele tinha que falar com Jesus, que ele tinha que encontrar com Jesus, porque senão ele perderia o filho dele. Tem coisas que não dá para esperar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Tem que resolver. Tem coisas que são para ontem, como dizem, né? São para ontem. E algumas para anteontem. Não dá mais. O que isso significa, pastor? No sentido espiritual. Significa que se eu orava todo dia 5 minutos, está na hora de orar 10. Você está perdendo tempo. Se eu ia na igreja uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou sei lá, de 15 em 15 dias, eu tenho que passar aí mais vezes na igreja para aprender mais. Se eu lia a Bíblia só na hora de dormir e dormia com a cara no livro, então eu tenho que escolher um lugar, uma hora decente, onde eu não estou com sono, para parar e ler o que Deus tem para a minha vida. Significa, resumindo, que se eu estou passando por situações que não dá para esperar uma segunda chance, eu tenho que me envolver mais com Deus do que eu já me envolvo.
Amém, irmãos? Eu tenho que me separar. A gente chama de consagração. Eu tenho que me separar, eu tenho que buscar mais a Deus. A situação é grave. Ontem eu visitei uma pessoa no hospital. Já tinha orado por essa pessoa. Quando a gente soube, eu e minha esposa, da situação, já entramos em oração, eu e ela. Fui lá, do outro lado da poça. Não é nem da igreja, a pessoa não. Fui lá fazer a visita. Todos os parentes entraram para ver a pessoa. Eu fui o último. Dos parentes, tinha pessoas crentes, tá? Eu fui o último. Cheguei lá, fui falar com ela. Falei, alguém orou com a senhora aqui dentro? Porque eu já orei pela senhora hoje. Não, ninguém orou. Ué, mas todo mundo entrou aqui, ninguém orou pela senhora? Não, ninguém orou. A senhora quer orar comigo? Quero, pastor, quero sim. Segurei a mão dela ali, fiquei orando baixinho, logicamente. Estou no hospital, não posso gritar, não falar nada, também não tem necessidade. Comecei ali a orar. E não orei um minutinho, não, fiquei orando. O pessoal passava para lá e para cá, ficava me olhando, alguns estavam conversando no alto, pararam de conversar, e eu ali orando, falei até em línguas. Teve uma hora que eu falei até em línguas, e cantei um pouquinho do louvor Renova-me com ela. Falei, fica firme agora. Não esquenta a cabeça, não. Eu estou na fé. Amém, Jesus? Porque a situação pedia algo mais. Está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? Se eu estou tranquilo, eu posso até esperar uma segunda chance. O terceiro, quarta, quinta, sei lá quantas chances está esperando. E isso acontece porque o nosso coração endurece. Tem gente que é cabeça dura, coração de pedra. Mas, irmãos, tem situações como essa, que o filho desse homem está morrendo. Ninguém ia parar esse homem. Nenhuma fila para falar com Jesus ia parar esse homem. Nenhuma multidão que apertasse Jesus ia parar esse homem. Como uma mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos, descobriu Jesus, entrou no meio da multidão e tocou nele, foi curada. Ela não podia mais esperar outra chance. Eram 12 anos buscando recursos para ser curada. Ela não podia esperar mais. Aquela era a única chance dela de tocar em Jesus e ser curada. Se ela fica olhando para as dificuldades, para as circunstâncias, para o que as pessoas dizem, tem gente que se preocupa muito com o que as pessoas falam, né? O que meus amigos vão falar se veio na igreja? Tem gente que vai quase disfarçado para a igreja. Só falta botar uma máscara para ninguém ver a pessoa entrar na igreja. Como é que quer alguma coisa com Deus assim, com vergonha de Deus? Está querendo receber o quê? Com vergonha de Deus? Não tem vergonha de sair Ah, meu pai, começou eu já. Me deixa quieto. Amém, Jesus? Não, porque assim, a pessoa não tem vergonha de nada. Nada. Mas para ir para a igreja tem vergonha. Vergonha dos amigos, vergonha de andar com Bíblia, vergonha do que vão dizer. Esquece o que vão dizer, irmãos. É você que está passando por isso. É você que não tem mais o que esperar. Não tem mais tempo, não. Tem que resolver. Quer resolver de verdade? Vai para cima. Foi assim com Davi. Diante de um gigante, ele olhou para trás assim, viu o exército de Israel tudo amedrontado. Ele era um garoto na época, não era homem de guerra, não, era um garoto na era de guerra espiritual só. Mas era um franzino jovem de 17 anos, aproximadamente. Ele olha assim e vê um monte de homem forte, até os irmãos dele que estavam lá. Os irmãos dele eram do exército de Israel. Estavam lá, todo mundo fortão, parrudão, tipo, né? Aqueles homão de academia, todo parrudão, camiseta, papai quero ser forte. Todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Ele olhou para o gigantão assim e falou, quem é você, seu incircunciso, para fazer isso com o exército do Deus vivo? Eu estou aqui agora, olhando para cima, assim, olhando para o céu, de tão pequenininho que era diante do gigante. Você vai ver só, eu vou diante de você, em nome do Senhor dos Exércitos, e você vai ver o que vai acontecer. Uma pedra, ele acabou com aquela história. Foi para cima, fez algo diferente. Enquanto todo mundo está tremendo o joelho, ele foi para cima e ele lançou a fé dele ali. Está na hora de pegar sua funda, botar uma pedra, girar e jogar, irmão.
Está dando para entender, sim ou não? Tem coisas que a gente até pode, né? Não, depois eu vou lá conversar com ela. Não, depois a gente resolve. Isso é bobeira, isso é fichinha. Mas tem coisas que não dá. O filho do homem estava morrendo. Quando ele descobre que Jesus está indo para lá, ele fala: não, eu tenho que estar lá. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Não vem não, eu vou falar com ele. Vou. Não, hoje não. Hoje não o quê? Me para que eu quero ver. Meu filho está morrendo. Aí a gente não faz nada. Ou não faz nada diferente. Só faz o que está fazendo a vida inteira e que não está dando certo. Cada caso é um caso, amém, pessoal? Aí você tem que ver. Esse homem foi. E o que aconteceu? Versículo 48. Jesus fala assim: se não vides sinais e milagres, não crereis. O homem não era do povo de Israel. O homem precisava ainda ver algumas coisas. Mas mesmo assim ele entendeu: esse homem pode curar meu filho. E ele se encheu de fé ali. 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Não parece abusado esse homem? Não, fala para mim. Ele vem até Jesus, é Jesus, tá? Ele vem até Jesus e fala assim: Jesus, meu filho está morrendo. O senhor pode ir lá? Jesus vai dialogar com ele. Fala assim: se vocês não verem sinais e milagres, vocês não creem. Não aprende a acreditar só por acreditar, né? Ter fé só por ter fé, só por quem eu sou. Vocês precisam ver os milagres para acreditar. Aquele recado não é só para ele, é para todo mundo que está lá, né? Ele está dando um recado, e é verdade. Tem gente que tem essa fé. Se não vê, não crê. Você sabe que tem gente que tem essa fé. Tem que ver para acreditar. Senão a pessoa não consegue acreditar. E ele falou: vocês, é essa fé que vocês têm. Se não vê sinais, se não vê maravilhas, vocês não vão acreditar em nada. Não parece grande, não? Ele falou assim: Jesus, meu filho está morrendo. Dá para descer? Eu sou oficial do rei. Olha, eu vou te falar, irmãos. Assim, tem gente que não tem o menor respeito pelo servo de Deus. Não tem. Parece que a gente está aqui representando uma pessoa qualquer. Nós não estamos representando uma pessoa qualquer, não. Estamos representando, a Bíblia me chama de embaixador de Cristo, tá? Não somos qualquer um, não, irmãos. Amém, Jesus? É lógico que eu tenho que me comportar como tal. Lógico. Mas tem gente que não tem o menor respeito. Eu até entendo a pessoa, você vê que ele está tomando decisões assim, veementes, fortes. É o que eu falei, esse homem não está para esperar uma segunda chance. Ele não dá para ficar perdendo tempo. Então ele vai falar com Jesus desse jeito. Jesus entende a minha vida e a sua vida. Amém? Ele sabe exatamente o que você está passando e o que você precisa. Ele sabe. Ele está esperando que você tome uma decisão correta, acertada na vida, para falar com ele. Esse homem chega e fala assim: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele não dá ideia para Jesus, não. Ele fala: desce antes que meu filho morra. O senhor está falando de acreditar, meu filho está morrendo. Parece grosseiro, né? Mas, irmãos, não tem jeito. Tem coisa que vai ser assim, na pancada. Você só tem que aprender a falar com Deus. Já viu uma pessoa entrando numa emergência com alguém? Eu não sei se você já teve esse... É horrível, né? Mas não sei se você já viu você no hospital e entrar alguém ferido numa emergência. Tu já viu? É horrível, né? Você vê aquela pessoa baleada, machucada, toda quebrada, ensanguentada. Eu já passei por isso algumas vezes, em visita no hospital, e de repente ver acontecer. E é horrível, realmente não é nada
Legal não. Mas você vai ver esses paramédicos, esses enfermeiros, entrando com essa pessoa. Dá licença, por favor. Dá licença. Não, rapidinho. Não, tudo bem. Deixa passar. Passou? Tá, obrigado, hein? É assim que eles entram? A pessoa está morrendo, irmão. A pessoa está morrendo. Eles já passam correndo, gritando, sai da frente, olha aqui, agora, médico, vem, pega aqui. Desfibrilador, que fala, sei lá. Pá, já vem, pá, quando você vai ver, o cara já está lá, na máquina já, se recuperando. Não dá para esperar, irmãos. Qual é a situação que você está passando? Se você está passando por situações graves, Deus pode transformar essa situação. Pode ter certeza. Ele pode e Ele quer transformar a sua situação. Agora, o que você está fazendo? Você está com essa gana para vencer essa batalha mesmo? Você mudou sua estratégia de guerra? Tem batalhas e batalhas, guerras e guerras. Amém, Jesus? Eu preciso ver se eu não estou com a minha vida espiritual parada, na mesmice, fazendo as mesmas coisas. E preciso perguntar a Deus se Ele não quer mais nada de mim. Pode ser que você se surpreenda. Pode ser que Ele esteja esperando que você vá um pouco mais além na sua relação com Ele. E é isso que falta para vencer algumas batalhas. Deu para entender, sim ou não? Esse homem até, aparentemente, foi um pouco grosso com Jesus, mas deu resultado. Olha o que acontece. Jesus fala para ele assim, ó, que 50. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Resolveu ou não resolveu? Jesus foi na casa dele? Não foi na casa dele. Amém? Jesus não foi na casa dele. Jesus falou, vai. É a única coisa que você precisa. Fala assim, uma palavra. É o que você precisa. Tem gente que não entende. O pastor tem que ir na casa, senão não resolve. Quando dá para ir, vai. Mas não precisa ir. Basta uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Esse homem não é um homem de fé. Vocês só vão acreditar se ver sinal e milagre, Jesus falou para ele. Mas ele está angustiado, aborrecido, o filho está morrendo, ele vai até Jesus, ele ouviu falar o que tinha acontecido na festa anterior, na primeira vez que Jesus vai naquela cidade, e ele chega até, aparentemente um pouco grosso até com Jesus. Ele fala, Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce logo. E Jesus falou assim, é urgente desse jeito? Não pode esperar alguns minutos, não? Estou vendo que o senhor está determinado. Então faz o seguinte, vai. Resolvi. Teu filho vive. Não precisa eu ir não. Pode ir. Irmãos, quando você recebe o vai de Jesus, pode ir. Você vai chegar primeiro que qualquer corredor mais rápido aí. Você vai alcançar a bênção. O negócio é esse e vai. Amém? E o que esse homem que é incrédulo, mas que está cheio nesse momento, né? Para essa situação está cheio de fé. A Bíblia fala assim, ó. Disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E o que ele fez? Fala assim, vai abençoado. Vai abençoada. Irmãos, assim, sabe, enquanto a gente ficar olhando para os lados, reclamando da vida, chorando, murmurando, você não vai para lugar nenhum. Aliás, vai de mal a pior.
É o que vai acontecer. Enquanto você ficar olhando porque vão dizer, porque vão falar, porque agora eu não posso ser visto, vão reclamar porque vão me chamar de fanático, porque eu venho mais à igreja, que eu estou orando direto. É você que está passando pelo problema, vai ficar preocupado com o que estão falando? Ninguém estende a mão, mas para falar mal todo mundo aparece para falar, irmão. Para ajudar não aparece, mas para falar mal aparece. Você vai ficar se preocupando com o que estão dizendo? Sério? Quem está passando por problema é você, ué. Quem está passando pela luta é você. Quer chamar de fanático, deixa. Quer reclamar, reclame. Vai buscar Deus. Vai falar com Deus. Vai ver o que precisa. E quando a palavra vier, vai. Isso significa, faça o que eu estou mandando. É isso que significa. O interessante é que esse homem, quando Jesus fala com eles, teu filho vive, entrou no coração dele. Era a revelação que ele precisava. Ele não pediu isso. Ele pediu, desce, vai até a minha casa, cura o meu filho. E ele fala de uma forma tão imponente, que Jesus não se ofende, não. Jesus fala assim, poxa, Jesus percebeu a angústia daquele homem. Ele percebe, ele conhece o coração. Ele sabe da sua angústia. Jesus não ficou aborrecido com a forma, talvez até grosseira, que aquele homem falou. Ele não ficou aborrecido. Jesus conhece as linguagens. A gente que às vezes desculpe, irmão, a gente é meio bobinho às vezes. O pastor falou, e aí, irmão, vai lá, vê isso aí. Nem falou por favor. Tem hora que dá, tem hora que não dá, irmão. Amém? Ele não pediu por favor para Jesus, pediu? Jesus também não ficou cheio de mão, de coisinha com ele, não. Jesus falou assim, Então também não vou na sua casa, não. Mas vou te dar uma palavra, vai que o teu filho vive. Jesus falou na mesma linguagem. Jesus não ficou chorando, dá para falar direito comigo? Eu sou Jesus, ué. Não, ele entendeu. E ele respondeu na mesma linguagem, vai, teu filho vive. O homem podia ter falado, que grosseiro, hein? O senhor não vai na minha casa, não? Meu filho eu vim aqui falando, meu filho está morrendo, e o senhor fala, vai que teu filho vive? Como é que é isso? Pensei eu que o senhor era aquele homem que transformou água em vinho. Que o senhor ia lá, ia tocar no meu filho, ia, fazer uma oração, um ritual, ia transformar o meu filho, trazer ele de volta. Vai que teu filho vive, eu sou oficial do rei, é assim que o senhor fala comigo? Não. Ele simplesmente acreditou. E foi. Irmão, vamos parar de mimimi. Amém? Vamos buscar na palavra, vamos buscar o nosso Deus, vamos colocar sangue no olho. Está com problema, ora mais. Está com problema, vem mais à igreja. Está com problema, busca mais a Deus. Está com problema, vê o que Deus pede de você e obedeça aquilo que Ele está pedindo. Deus pede, irmãos. Ele dá ordem. Ele não tem, sabe? A gente precisa ouvir o que Deus tem para dizer. E aí obedecer. E ele obedeceu. Ele acreditou e falou, opa, peraí, então eu nem preciso se ouvir mais. Eu vou. O senhor falou que já está vivo. Ele já vive, já está bem, então eu vou. Ele não ficou chorando agora que Jesus não ia na casa dele. Porque o pedido é para Jesus ir na casa dele. E Jesus fala, não. Vai, teu filho vive. Já que é curto e grosso, você é curto e grosso também. Vai, teu filho vive. Opa. Obrigado, mestre. Estou indo. E foi. Vamos tomar essas atitudes, irmãos. Uma palavra de Cristo no seu coração é o bastante para transformar toda a sua vida. Vou repetir. Uma palavra de Cristo no seu coração é o bastante para transformar toda a sua vida. Busque essa palavra. Vai até Ele. Se não foi na primeira, vai na segunda instância, vai até o STF. Amém? Vai em todas as instâncias possíveis e imagináveis, mas vai até receber a palavra que Ele tem para você. Quando a palavra dele chegar ao teu coração, dê isso por resolvido. Está resolvido. Em nome de Jesus. E o que aconteceu?
E descendo ele logo, versículo 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Já pensou que lindo, né, irmãos? Como é que esse homem deve ter olhado, tomado um susto? Ele nem chegou em casa. Ele está chegando em casa, deve ter chegado meio esbaforido. Né? Deus, Jesus deu a palavra, aquele toda a palavra. Teu filho vive, teu filho está bem, está lá jogando bola já. É sério? Aí ele vai... Olha como é que o homem é racional. Ele quer saber como é que aconteceu isso. 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Preste bem atenção numa coisa. Ele chega no dia seguinte em casa. Você viu que foi no dia seguinte? Esse homem recebe uma palavra, ele acredita na palavra, ele tem que voltar para casa. Naquela época não tinha BRT. Trem ou metrô. Né? E ele leva um tempo até chegar no dia seguinte. Ele chega no dia seguinte. Então, imagina o coração desse homem, crendo na palavra, porque Jesus não foi, crendo na palavra. E ele vai, crendo na palavra. Quando ele chega em casa, falam para ele: seu filho vive. Aconteceu alguma coisa, não sei o que foi. Quando aconteceu isso? Foi ontem. Ontem, que horas? 7 horas da noite. De repente ele se levantou, a febre deixou, e ele ficou bem, e já está aí para lá e para cá, correndo, serelepe. Está bem demais, seu filho. E ele parou e pensou: poxa, ontem, quando eu estive com Jesus, mais ou menos nesse horário, ele me deu essa palavra, eu vim para casa crendo, e realmente aconteceu. E aí acontece uma segunda coisa com esse homem. Ele não omite, ele não se esconde, ele não despreza o que Deus fez por ele. Eu vejo muita gente desprezando o que Deus faz. Parece que depois de 1 ano, 2, 3, algum tempo se passa e a pessoa esquece o que Deus já fez. E de repente a pessoa vira uma reclamona, uma murmuradora. Deus não opera na minha vida. Se ela olhar para trás, tem um monte de operação de Deus. Um monte. Se ele parou de operar, alguma coisa tem. E não é com ele, não. Mas a pessoa agora está reclamando que Deus não opera. Deus não opera. Deus olha para trás, vê toda a vida da pessoa, você vai ver um monte de operação, um monte de livramento, um monte de sinais, um monte de milagre na vida dessa pessoa e de outras em volta dela, da própria família às vezes, mas agora a pessoa está dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus não opera. Pessoas ingratas. Cuidado com isso, tá, pessoal? Porque isso pode pegar qualquer um. Isso é um espírito de gratidão, né? Tem que ter cuidado. Esse homem falou, sabe por que eu sei que ele falou? Porque a Bíblia fala que a partir daquele dia, no final do versículo 53, e creu ele e toda a sua casa, todos daquela casa, todos daquela família acreditaram. Por quê? Porque ele falou com eles: olha, foi Jesus, esse homem é verdade, ele é o Filho de Deus, ele falou comigo, eu queria que ele viesse, mas ele não pôde vir, ele tinha outros compromissos, mas ele me deu uma palavra. Eu falei sério com ele: desce, vamos na minha casa lá. Ele falou: não vou coisa nenhuma, manda uma palavra, teu filho está curado, já está bom, teu filho está curado. Eu acreditei, vim. Isso aconteceu ontem, às 7 horas, nesse mesmo horário e dia que vocês estão falando que ele ficou curado. Esse Jesus é servo do Senhor e é filho de Deus. Nós temos que crer. E a casa toda, ele pregou para a casa dele. Quando você tiver sangue nos olhos, você vai pregar para a sua casa, sempre que for possível. Naquela reuniãozinha do churrasquinho, o calor está chegando aí, hein? Nada como um churrasquinho, né? Na beira da piscina, nesse calorzinho, né? Que está chegando aí, né? Aí vem a família toda.
Aí você fica meio receoso. Peraí, a maioria não é crente. Então não pode ficar falando, porque senão eles se chateiam. Eu concordo, irmãos. Não seja um crente chato, enjoado. Você está no churrasco. Se divirta com eles, sorria com eles. Amém, pessoal? Mas nunca entre em coisa que desagrade a Deus, para agradar o parente que seja. Pode ser pai, mãe, filho, neto, vô. Nunca entre numa situação que desagrade o seu Deus. Não faça isso. E nunca perca uma oportunidade para com a tua vida pregar muito mais do que palavras. E se for possível, palavra. Amém? Sempre, espera a oportunidade, Deus vai dar. Palavra. Palavra. Não é se dar como exemplo como se você fosse melhor do que eles, não. Mas comigo foi diferente, porque eu tenho Jesus, sabe como é que é? Eu vou para a igreja, você não vai? Você está afastando essa pessoa. Você está se colocando acima dela. Não. É palavra, é falar de Cristo, não de você. Você não precisa falar nada de você só precisa agir corretamente, porque eles vão ver. Amém, Jesus? Deixa. Esse homem que fala com Jesus, desce, meu filho está morrendo. Senhor, o senhor está aí falando de crer, de não crer, tem que ver sinal. Poxa, meu filho está morrendo. Esse homem que falou com Jesus desse jeito, recebe uma palavra firme de Jesus também, vai, teu filho vive, e ele acreditou, e voltou, e viu, e creu ainda mais, e falou com a família, e aí a Bíblia fala que toda a casa dele acreditou. Você está aqui pela sua família, não está? Vamos pedir a Deus para nos dar essa intrepidez, essa ousadia. Jesus quer transformar a sua vida para transformar vidas. Olha que frase boa. Eu nem tinha anotado isso aqui, vou anotar. Eu vou anotar aqui, ó. Jesus quer transformar a sua vida. Vou anotar para as outras reuniões. Jesus quer transformar a sua vida. Anota aí, irmão, depois eu quero anotar essa frase. Jesus quer transformar a sua vida para transformar vidas. Isso é para botar lá no Instagram. Amém, irmãos? Amém? Jesus quer transformar a sua vida para transformar vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé, vamos entrar em oração. Eu vou orar com vocês